Olá pessoal, boa tarde. É, a gente vai continuar aí trabalhando com a teoria cinética dos gases, tá? Na aula de hoje a gente vai estar vendo transformação isotérmica, ok? Bom pessoal, como eu disse, a gente continua vendo aí teoria cinética dos gases, que na verdade, pessoal, é só um modelo, tá? Porque um gás ideal só existe na teoria, tá certo? Então, sem essa existência física real, a gente utiliza modelos para explicar essa teoria cinética dos gases e é onde a gente, é, de alguma forma, tá, demonstra ou explica, né, de modo geral, o comportamento dos gases. Eu vou citar algumas perguntas aí que estão no livro de vocês. A primeira, por que as partículas de gás não se depositam no solo pela ação da gravidade? Porque imaginem o seguinte, né, as partículas gasosas se encontram dispersas na atmosfera. Algumas se encontram mais próximas do solo e outras um pouco mais distantes. A gente viu na aula passada que existem camadas na atmosfera, tá? E nessa camada mais próxima da superfície é onde a gente pode observar a presença, por exemplo, do oxigênio, porque é graças ao oxigênio que a gente pode respirar, é graças ao oxigênio que existe vida na Terra, né? Então, existe uma diferença de densidade entre esses gases e alguns se encontram mais próximos, né, da superfície da Terra, não chegam a ficar exatamente no solo, né, mas se encontram mais próximos sim do solo, da superfície da Terra, tá? Bom, na verdade as moléculas de gases elas são muito leves, tá? E elas estão em constante movimento. Então, esse movimento também é contínuo e rápido e em todas as direções. E por isso, né, elas não se encontram depositadas no solo, tá certo? Bom, aí a gente tem um esquemazinho, né, um desenho que mostra, né, uma figura que mostra aí como que as partículas de gás se comportam em um recipiente fechado, tá? Elas estão em constante movimento, é, batendo aí nas paredes do sólido, tá ok? Bom, continuando, uma outra pergunta que aparece aí no livro de vocês é por que os gases podem ser comprimidos e por que se expandem e se contraem com a variação de temperatura. Bom, pessoal, nessa figura aqui a gente observa que as partículas elas se encontram dispersas e há uma distância entre elas, tá certo? Então, devido a essa distância entre as partículas, como a gente pode observar, tá? Então, é, elas podem ser comprimidas, tá? Elas podem ser comprimidas, ou seja, podem diminuir o volume que ocupa, né? Elas podem ficar em um volume menor, tá? Então, como eu disse, devido a essa distância entre as moléculas ser muito grande, elas podem se expandir ou comprimir de acordo com a variação de temperatura, pois com o aumento de energia térmica, com o aumento de calor no recipiente onde está o gás, há o aumento de energia cinética das moléculas, elas passam a se movimentar mais rápido, né, fazendo elas vibrarem mais e se afastarem cada vez mais umas das outras, tá? No caso de um recipiente fechado, elas irão colidir cada vez mais de forma violenta, né, contra as paredes do recipiente e irão exercer força de tal maneira, né, em vários lugares e vai aumentar, né, pessoal, a pressão do recipiente, tá certo? Então, olha só aqui, ó, a gente observa, né, que a gente tem um volume menor e se há o aumento de temperatura, há também uma expansão desse volume, então o volume aumenta e as partículas passam a se movimentar de forma mais violenta, tá? Contra as paredes do recipiente, fazendo com que se essa tampinha aqui ela não é fixa, né? O que vai acontecer? Ela vai se movimentar dentro do recipiente, né? Isso acontece, por exemplo, no caso
do botijão de gás, que ali o gás ele está comprimido dentro do recipiente, mas quando você abre, tira a tampinha, solta um pouquinho a válvula, o que acontece com o gás? Ele tende a sair de uma forma violenta, tá certo? Bom, uma outra pergunta que aparece também é por que um gás exerce pressão uniforme nas paredes do recipiente que o contém? Bom, pessoal, o gás ele exerce uma força contra as paredes do recipiente que o contém, porque as moléculas elas estão em constante movimento, tá? Então elas ficam ali dispersas, tá? E a força é dada pela quantidade de choques com as paredes. Quanto mais energia, mais choque e mais força, né? Contra as paredes aí, ó. A gente observa, depende do recipiente, né? Então, dependendo do recipiente, ele vai estar se chocando mais rapidamente contra as paredes aí. Isso a gente observa, por exemplo, no caso de um balão, quando a gente vai encher um balão de ar, né, pessoal? Lembra aqueles balãozinhos de festa de aniversário quando a gente está enchendo, tá? Então, se você percebe que o gás fugiu, né, que o ar fugiu daquele balão, vai começar a murchar. Então a pressão também contra a parede ali do balão é menor. A pressão contra as paredes internas do balão é menor, tá certo? Então depende aí, né, porque como a gente sabe, as moléculas estão em constante movimento, né, e quanto maior é a força, né, ali dentro do recipiente, maior, né, é o choque, né, maior é a energia, ok? Bom, o volume de um gás, pessoal, é o volume do recipiente que o contém, ou seja, as partículas de um gás ocupam toda a superfície interna do recipiente em questão, certo? Mudanças de estado. Bom, chegamos aqui, né? A gente vai tentar teorizar e resolver alguns problemas que envolvem as mudanças de estado de um gás. Então, quando estudamos um gás, nós temos que estudar suas três grandezas fundamentais. Bom, pessoal, a gente tem três grandezas fundamentais aí, tá certo? Que é pressão, volume e temperatura. Então, quais são as três grandezas fundamentais quando se estuda as mudanças de estado de um gás? Pressão, tá? Volume e temperatura, que inclusive tem uma listinha de exercícios onde a gente aborda, né, as unidades de medida dessas grandezas. Bom, essas grandezas são chamadas de variáveis de estado dos gases porque elas influenciam o comportamento e as propriedades dos gases. Por exemplo, só faz sentido, pessoal, nós mencionarmos o volume do gás se nós fornecermos também a sua pressão e a sua temperatura. Então imagine um recipiente que contém um gás cujo comportamento está sendo investigado. É considerado um sistema, tá? Então, os sistemas, a gente observa três tipos de sistema, tá? Então, quando se estuda os gases, a gente utiliza um sistema fechado, tá? Mas existem outros dois tipos de sistema, que é o isolado. Esse isolado, quando não há troca de energia e de massa com o universo que o envolve, tá certo? Então ele fica totalmente isolado ali, então não há troca de energia, o que não é o caso, porque a gente vai trabalhar com essa troca de energia, que é o caso do fechado, quando há transferência de massa, tá? Mas no caso vamos trabalhar com transferência de energia e pode ocorrer trocas de energia. A gente vai trabalhar com esse sistema fechado, que é o que nos dá maior possibilidade de se trabalhar com pressão, volume e temperatura, tá certo? E o aberto, bom, o aberto é quando há trocas de energia e de massa com o universo que o envolve, tá certo? Aí já não dá para a gente trabalhar essa relação de pressão, volume e temperatura, tá ok? Bom, então, pressão e volume são as variáveis de estado dos gases. Os sistemas, para se estudar essas variáveis, para se estudar as mudanças de estado dos gases, podem ser isolado, fechado ou aberto. O mais adequado para o nosso trabalho é o fechado. Bom, como eu disse, a gente vai trabalhar com sistemas fechados, né? Onde se mantém uma dessas variáveis constante. A gente começa trabalhando com transformação isotérmica. Pessoal, o prefixo iso deve ser do conhecimento de vocês, quer dizer igual. Térmica, temperatura. Então,
temperatura igual, onde a gente tem pressão vezes volume, tá? As transformações gasosas, que a temperatura do sistema permanece constante, tá? Então a gente não vai ocorrer mudança de temperatura, tá? A temperatura é constante, como eu disse, ó, isotérmica, temperatura constante, temperatura igual, não muda. Ocorrem variações apenas na pressão e no volume do gás. Essa transformação também recebe o nome de lei de Boyle e Mariotti, né? Lei Boyle e Mariotti, tá? Na transformação isotérmica, a pressão exercida por uma amostra de gás ideal é inversamente proporcional à sua variação de volume, tá, pessoal? Então, o que quer dizer? Vamos observar aqui, ó. Na transformação isotérmica, a pressão, quanto maior é a pressão, aqui, ó, aumenta a pressão, a gente pode ver que a pressão é maior. O que acontece com o volume? Diminui. Se a pressão é menor, o volume aumenta, ó. A gente observa aí, ó. Aumenta a pressão, diminui o volume, ou seja, é inversamente proporcional à variação de volume. Quanto maior é o volume, menor é a pressão, ó. Volume menor, pressão maior. Volume maior, pressão menor. Maior ainda o volume e a pressão diminuiu mais ainda, tá ok? Bom, pessoal, matematicamente a gente tem uma formulazinha para trabalhar as questões que envolvem aí as transformações isotérmicas, tá certo? Onde a gente tem pressão vezes volume, que é constante, tá? Pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes volume final. Então essa daqui é a formulazinha que a gente vai trabalhar, tá bom? Onde a gente tem pressão inicial e pressão final, tá? Volume inicial e volume final. O que acontece com a temperatura na transformação isotérmica? A temperatura ela é constante, beleza? Ela não muda. Bom, aí a gente tem a curva, né, obtida no gráfico. Quando a gente tem um gráfico como esse aqui, essa curva obtida é chamada de isoterma, tá certo? Então, a curva isoterma, tá? Onde a gente pode observar que quanto maior é a pressão, menor é o volume, ó. Tá? Quanto maior é a pressão, menor é o volume. E se a pressão diminui, o volume aumenta, tá? Então, à medida que a pressão diminui, o volume vai aumentando. Por isso que é inversamente proporcional, tá bom? Bom, então vamos seguir aqui. A gente tem um exemplozinho. Aqui o primeiro exemplo. Bom, considere que um recipiente com embolo é aquela partezinha, se a gente pegar uma seringa de injeção, tem aquela partezinha de borracha que ela fica se movimentando, né? Então considere que um recipiente tem um embolo móvel, capaz de deslizar sem atrito e contém 20 litros de O2, oxigênio, né? Sob pressão de 160 kPa a 298 Kelvin. Que volume o gás passará a ocupar se a pressão for reduzida para 80 kPa nessa mesma temperatura? Então, o que a gente observa é que não vai haver mudança de temperatura. Eu vou colocar os dados aqui, ó. Pressão inicial 160 kPa, tá aqui, ó. Tá? Volume inicial 20 litros, está aqui. Pressão final 80 kPa, está aqui. E o volume final é o que a gente vai encontrar, tá certo? Vou colocar a formulazinha aqui, ó, tá? Essa daqui é a fórmula que a gente trabalha, tá bom? E a gente vai resolver, né, pessoal?
Pressão inicial 160, tá aqui. Volume inicial 20, tá aqui. Pressão final 80, volume final tá aqui. 160 vezes 20, tá? Vamos inverter os membros. O que eu fiz aqui foi inverter os membros, tá, pessoal? É interessante isso aqui, porque quando a gente inverte os membros, tá, não há necessidade de mudar de sinal. Então, se eu tenho 160 vezes 20, que é igual a 80 VF, 80 VF é igual a 160 vezes 20, tá ok? Daí nós vamos ter volume final igual a 160 vezes 20 dividido por 80. É lógico que essa multiplicação já poderia ter feito, né? Para facilitar, até aqui mesmo já poderia ter feito. Acabei deixando para fazer depois, mas não tem problema nenhum não. Ó, aí 160 vezes 20, 320. Esse 80 passa dividindo, né, o 320 aqui, corta um zero e corta outro zero. Acabei colocando zero demais aqui, né? É porque na verdade foi zero de menos. Espera aí. Vou apagar aqui. Acabou faltando um zero aqui, né? 160 vezes 20, 3.200, tá, pessoal? Aí a gente vai cortar os zeros, né? Corta um zero aqui, corta outro. 320 dividido por 8 igual a 40 litros. Então tá aí, ó. Ficou bonito não. Deixa eu apagar aqui. Então tá aí, ó, 40 litros. Essa é a resposta, tá? Volume final 40 litros, e a gente pode observar que a pressão diminuiu e o volume aumentou. É uma transformação isotérmica. É uma transformação a temperatura constante, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui. Nesse exemplo aqui a gente tem qual o volume ocupado a 2 atm, tá, de pressão por certa massa de gás ideal que sofre transformações isotérmicas. Aí conforme o gráfico, é uma transformação isotérmica, tá aqui o gráfico. A gente observa que a 6 atm o volume é de 42 centímetros cúbicos, tá? E a gente quer saber qual é o volume a 2 atm, tá? Vamos se concentrar aqui e ver, ó. Pressão inicial 2 atm, né? Volume inicial desconhecido. Pressão final 6 atm. E volume final tá aqui, ó, 42 centímetros cúbicos. E a gente vai encontrar o volume inicial. Então, coloquei a formulazinha aqui, tá? E vamos ver como que eu fiz. Ó, eu peguei o 2 vezes o volume inicial, 2 vezes o volume inicial, pressão final 6 vezes 42, tá? Inverti os membros, ou melhor, só multipliquei aqui, 6 vezes 42, 252, tá? 2 volume inicial igual a 252, 252 dividido por 2. Aí o volume inicial é igual a 252 dividido por 2, volume inicial 126 centímetros cúbicos. Beleza, pessoal? Então é isso, tá, gente? Eu vou estar deixando aí para vocês uma listinha de exercícios, tá? Bons estudos. Qualquer dúvida, tá, pessoal? Podem entrar no PV que eu estou à disposição. Falou? Então tá ok, e eu vou passar a listinha de exercícios para vocês. Valeu? Valeu!